No capítulo 15, são 3 parábolas, né? A primeira é sobre a ovelha perdida, que eram ali 100 ovelhas, e quando o pastor se dá conta que falta uma, ele vai atrás dela. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. A terceira é a do filho pródigo, que a maioria conhecemos. Desde a escola bíblica a gente sempre vem trabalhando, estudando em cima desses textos. E o que eles têm em comum, os 3, é sempre algo precioso a ser resgatado. Mas nessa noite eu quero me ater aqui a partir do versículo 8 até o versículo 9, por enquanto. Aqui na minha Bíblia está na NVI, eu vou ler como está aqui, para nós decorrermos aqui do que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu espero que essa palavra fale com você, assim como ela falou comigo. Então, o Senhor Jesus, ele estava ali explicando por parábolas a importância que cada alma tem para ele. O Senhor Jesus, ele se assentava com os gentios, com as pessoas que pela sociedade não eram vistas como dignas de estar ali, mas para o Senhor, cada uma daquelas almas era importante. Cada uma daquelas vidas era importante. E aí o Senhor dá sequência e fala: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Aleluias. Deixa eu abrir meu trem aqui. Essa mulher, ela tinha algo de valor. Eu não sei se era um valor financeiro, um valor sentimental, mas era algo que para ela era importante. Em algum momento se perdeu. Eu sei que grandes percas, elas nem sempre começam grandes. As percas, elas começam muitas vezes nos mínimos detalhes, em coisas bem pequenininhas. Essa semana chegou a conta d'água lá de casa. É um relógio compartilhado entre a minha casa nos fundos e a casa do meu pai na frente, mas tem um padrão de valor para vir aquela fatura. E há um tempo tem uma goteirinha lá em casa. Tem uma goteirinha lá na casa do meu pai que ela fica lá. Tic, 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 tic. Outro dia eu arrumo, outro dia eu conserto. Ah, não, depois a gente vê, depois a gente quebra lá, a gente chama alguém para ver. E aí, com isso, chegou a conta d'água. E a conta que era 200 e alguma coisa, veio R$310. Tem a tarifa lá do governo que ia aumentar a conta esse mês, mas tem um consumo excessivo de algo que foi se perdendo aos pouquinhos, de gotinha em gotinha. E o resultado foi um grande estrago. Tá, Juliana, mas o que isso tem a ver com a moeda perdida da mulher? Muitas vezes nós perdemos coisas. Nós perdemos coisas físicas, objetos, mas nós também perdemos muitas vezes a sensibilidade. Nós perdemos muitas vezes a nossa comunhão. Nós perdemos muitas vezes outras coisas que dinheiro nenhum pode comprar. Algo muito, muito mais precioso. E eu notei ao longo dos dias que eu, Juliana, vinha perdendo algumas coisas. Devagarinho. E essa mulher, ela teve uma atitude quando ela percebeu que faltava alguma coisa, que faltava uma moeda. Ela não se acomodou com a falta. Ela tinha mais 9, podia falar: ah, não, eu tenho mais 9 aqui, está tudo bem.
Mas ela não se acomodou com isso. Ela simplesmente foi procurar aquilo que tinha se perdido. Traga à sua memória algo que você deixou perder ao longo dos anos, talvez dos meses. Algo que o Senhor te confiou e por algum motivo você deixou escapar. Essa mulher, ela percebeu que ela tinha perdido algo valioso. Mas nós, às vezes, não percebemos. E é muito triste quando nós perdemos algo sem perceber. Porque quando você percebe que você perdeu, você tem a opção de ir atrás, você tem a opção de buscar. Mas eram 9, é uma tiara, é um diadema, eram 9 moedinhas ali. E que talvez na correria do dia a dia a gente perdeu algo e não se tocou de quanto aquilo era importante. Não é só lá fora que se perde coisas, nós também perdemos coisas dentro de casa. Nós também podemos perder coisas no conforto do nosso lar, na nossa zona de conforto. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer desses versículos é que nós precisamos estar atentos ao que nós estamos perdendo. Porque o inimigo está ligado o tempo todo, querendo roubar a nossa paz, roubar a nossa fé, roubar aquilo que o Senhor nos confiou, roubar pessoas que nós amamos da presença do Senhor, roubar nós mesmos da presença do Senhor. Porque Ele veio para isso, se não foi para roubar, matar e destruir. Então nós precisamos estar alerta, nós precisamos saber o que nós temos, para identificar quando nós começamos a perder. Então, esteja atento. Não deixe que as distrações do mundo, os afazeres do dia a dia, não permita que nada venha te distrair ao ponto de você perder algo precioso da sua casa e simplesmente não se dar conta. Toda alma é preciosa para o Senhor Jesus. Toda a vida é preciosa para o Senhor Jesus. E por que nós aceitamos perder os nossos? E porque nós cruzamos os braços muitas vezes e falamos, isso aqui não tem mais jeito não. Eu vou só deixar na mão de Deus mesmo, porque eu estou cansado. Eu estou cansado de clamar, de buscar por esse meu filho, por esse meu irmão, por esse meu amigo. O Senhor não cansa de nos buscar, o Senhor não nos cansa de buscar, de correr atrás. Cada vida é importante, assim como aquele pastor foi atrás daquela ovelha. Assim como aquele pai aguardou ansioso e ficava no portão todos os dias esperando a volta do filho. Assim essa mulher, ela teve uma atitude. Então, quando nós identificamos que nós estamos perdendo algo, nós precisamos ter uma atitude. Pior do que não perceber que perdeu, é perceber e simplesmente desistir de ir buscar. Nós temos livre acesso ao nosso Deus. Hoje nós temos livre acesso à presença do Senhor. Não há mais véu, não há nada que nos separe de acessá-lo, desde que nós o busquemos. Mas nós temos buscado com sinceridade se aprofundar na presença do Senhor? Poxa, mas eu estou aqui todo culto, eu estou na casa, eu estou na igreja, eu faço alguma coisa. Mas é aquela vontade de buscar incessante. E aquele tesouro precioso do primeiro amor. Como está esse primeiro amor no seu coração? Como está esse primeiro amor no meu coração? Então, olhando para a minha vida, eu vi que algo estava se perdendo. Eu vi que algo tinha se perdido. Que aquela busca intensa já não era tão intensa. Que os afazeres, eles estavam se sobrepondo ao prazer de adorar, ao prazer de servir. E eu falei, Senhor, eu tenho um tesouro.
eu tenho um tesouro que realmente está perdido dentro dessa casa. Senhor, eu posso ter outros 9 tesouros aqui, porque eu tenho orado, sim, tenho lido a Bíblia, tenho. Mas está faltando algo mais. Está faltando aquela moedinha para deixar tudo perfeito e eu me alegrar outra vez. E eu comecei a me recordar de tempos difíceis, de tempos muito difíceis nos quais eu passei. Nos tempos de um diagnóstico negativo, de tempos de realmente depender daquilo que o Senhor ia fazer. Não que hoje eu não dependa, mas é igual o pastor Jean fala, todo mundo acha lindo um milagre até depender dele. E quando nós estamos dependendo desse milagre, a busca é intensa. A gente é o crente mais crente do mundo, porque a gente está precisando de algo que só o Senhor pode fazer. Mas quando está tudo light, quando as coisas começam a dar certo, e aí nós entramos no automático novamente, porque a nossa busca é porque nós somos cristãos, a gente precisa buscar o Senhor. Mas por algum momento a minha busca particular, ela deixou de ser tão intensa até ver o céu se abrir. E o Senhor falou ao meu coração, tem coisa perdida dentro da casa. Tem coisa perdida dentro da casa, tem algo precioso, ao qual eu já te confiei, que já estava em suas mãos e você está deixando escapar. Essa mulher também deixou. Por mais que era muito valioso, muito importante para ela, em algum momento ela perdeu. Mas a atitude dela em procurar fez toda a diferença. Então, se você identifica que tem algo da parte do Senhor que Ele te confiou, e por algum momento você sabe que está perdido, eu tenho uma boa notícia para você. É tempo de achar. Está em tempo de buscar. Está em tempo de procurar. E para encontrar o que essa mulher fez, o que ela precisou fazer, ela precisou acender a luz. Estudando, vendo um pouco dessa palavra, vendo como eram as casas da época, que não tinham janelas, que eram bem fechadas mesmo, assim, que sem acender uma candeia, sem acender algo para iluminar, seria impossível achar. Mas ela acendeu. Ai, gente, quando você acende a luz em algo que está escuro, é cada susto que a gente leva, porque tudo é revelado. Quando a luz chega, as trevas elas simplesmente desaparecem e aquilo que estava escondido começa a ser mostrado. Então aquela mulher ela teve uma atitude, ela teve que acender uma candeia naquele lugar escuro. Mais do que isso, ela teve uma atitude porque ela teve que varrer aquele lugar. Acender a luz do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, vai nos fazer enxergar tudo o que tem de errado. E nós só vamos encontrar aquele tesouro que se perdeu a partir do momento que nós decidimos varrer esse lugar. Gente, não é gostoso fazer faxina, não. Ainda mais a interior, ainda mais se tratando de algo espiritual no nosso próprio coração, na nossa própria mente. Só você e o Senhor vai saber qual é a sujeira que está escondendo aquele tesouro. Só você e o Senhor. Mas entenda que a nossa atitude, ela vai mudar essa situação. Então nós não vamos nos conformar de estar simplesmente com o nosso tesouro perdido, não. Nós vamos para cima, nós vamos arregaçar as mangas e nós vamos procurar até encontrar. Quantos aqui estão dispostos a procurar até encontrar? Juliana, mas eu não perdi nada. Tá tudo bem comigo. Eu acho que essa palavra não é para mim. Nós não temos nada mais precioso do que a presença do Senhor. E a presença do Senhor, quanto mais nós buscamos, mais nós mergulhamos e mais dele recebemos. Então, se está tudo bem com você, se
Poxa, não perdi nada, minhas dracmas estão todas aqui. Meus tesouros estão todos protegidos. Se aprofunde ainda mais no Senhor para que eles não se percam. Aquele que está de pé, que vigia para não cair, não é mesmo? Então, se o seu tesouro está bem protegido, continua guardando ele no Senhor, para que você não o perca. Se nós não nos movermos, nada vai mudar, nada vai ser encontrado. Mas a partir do momento que a minha atitude muda, eu começo a recuperar. A partir do momento que a sua atitude mudar, você vai começar a recuperar aquele seu amigo, aquele seu parente, aquela pessoa que aos olhos do mundo já não tem mais jeito, mas para o Senhor tem jeito. O Senhor Jesus, Ele é a nossa luz. Ele é a luz do mundo. É Ele que dissipa as trevas. E é Ele que nós devemos convidar quando nós precisamos encontrar o nosso tesouro perdido. Nós não vamos achar nada sem Jesus. Tudo que nós fazemos pela nossa própria força, apenas pela nossa própria força, é inútil. Mas toda vez que nós abrimos a palavra do Senhor e que nós convidamos o Senhor Jesus, Ele é poderoso. Ele é poderoso para nos fazer recuperar aquilo que foi perdido. Houve o tempo que se perdeu. Houve a aflição. A Bíblia não menciona muito, porque o Senhor Jesus, Ele é muito claro no que Ele quer dizer. Essa parábola, sim, é sobre as pessoas que Ele ama e que Ele não aceita perder, que é importante. Assim como para essa moça era importante essa joia, essa moeda, para o Senhor Jesus, cada alma, cada vida é importante. E aí, na próxima sexta-feira, nós vamos ter o culto do amigo. E aí eu comecei a trazer à memória amigos. Amigos que eram da igreja, amigos que não são da igreja, mas estão passando por barras muito difíceis. E eu comecei a falar ao Senhor: oh Deus, me ajuda a convidar fulano, ciclano. Ah, Senhor Jesus, poxa vida, né? Por que eles não estão mais aqui com a gente? E o Espírito Santo falou ao meu coração: filha, precisou de ter um culto do amigo para você se lembrar deles. E aquilo me doeu muito. Precisou de uma iniciativa da sua liderança para mover algo, mas é algo que já tem que estar queimando no seu coração. Porque essa sua amiga, esse seu amigo, ele é importante para você, mas ele é tão mais importante para mim. E você é o canal que eu tenho para trazer essas pessoas de volta. Por que você não tem aberto a sua boca? Gente, eu fiquei assustada, porque foram chegando à memória pessoas que passaram por aqui. Pessoas que já oraram, intercederam por mim e hoje acreditam em coisas. Tipo assim, duende, vela, incenso. E eu não posso me conformar. Eu não posso me conformar. Porque o Senhor Jesus ama cada uma dessas vidas. O Senhor Jesus, Ele tem pressa por cada uma dessas pessoas. E qual tem sido a minha atitude diante desses amigos? Qual tem sido a minha atitude diante dessas pessoas? Então eu comecei a interceder, porque eu sei que essas almas, elas são preciosas para o Senhor. E eu creio, pessoal, que nossa próxima sexta-feira aqui, nós vamos ficar maravilhados do que o Senhor vai fazer. Eu creio que estão sendo liberadas, que cadeias estão sendo quebradas, porque o inimigo, ele não quer que esse lugar esteja cheio de pessoas. Ele não quer que esses tesouros preciosos sejam resgatados. Ele não quer que essas ovelhas sejam introduzidas ao rebanho novamente. Porque vem essa sensação de conformismo para nós. Tudo bem, eu tenho 9 dracmas. Tudo bem, eu tenho 99 ovelhas. Ah, um filho se perdeu, mas eu tenho outro aqui. Não vamos ser conformados. Vamos sim arregaçar as mangas e clamar e chorar por essas vidas. Porque o Senhor tem pressa. Como diz no versículo 10
Da mesma forma como ela ficou alegre ao encontrar ali a sua dracma perdida, a festa nos céus por um pecador que se arrepende. O tesouro maior que nós podemos desejar para este lugar é ver vidas sendo restauradas na presença do Senhor. É ver vidas sendo lançadas, encontradas na presença do Senhor Jesus. Porque houve a perca, houve um momento de procurar, de vasculhar, de varrer, de alumiar para poder encontrar. Mas houve um momento de se alegrar também. Assim como está lá no versículo 9. E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Vai dar tempo de alegria para nós também. Eu não sei qual é a fase que você está passando. Eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei por quem você tem intercedido, eu não sei por quem você tem buscado, mas eu sei que aquele que busca diligentemente, haverá o tempo de cantar, haverá o tempo de se alegrar, haverá o tempo de compartilhar com a vizinhança. E eu pensando, Senhor, mas essa moça não tinha família? Por que ela foi chamar as vizinhas, as amigas para comemorar? E aquilo ficou martelando na minha cabeça para eu entender por quê. Né? Será que não tinha... Quem morava com ela? Será que as pessoas de dentro da casa não ajudaram ela a procurar? Também não interessa, não era isso que Jesus queria falar. Ele falou o que ele queria falar. Mas nós precisamos contar aos nossos vizinhos. Nós precisamos contar àqueles que ainda não conhecem Jesus. Nós precisamos contar a obra maravilhosa que Ele tem feito em nossas vidas, para que essas pessoas se alegrem conosco. Mais do que isso, para que elas também desejem esse Jesus na vida delas. Nós precisamos compartilhar, nós precisamos abrir as nossas bocas e falar tudo o que o Senhor tem feito. Porque quando é para contar, talvez, derrotas, lutas, as pessoas, os cristãos mesmo, as pessoas da igreja, enchem a boca para falar o tamanho da luta que está vivendo. Nossa, eu estou passando por isso, meu Deus, perdi tanto. Nossa, a luta está grande, está difícil, estou com dor aqui, estou com dor ali. E aí, muitas vezes, quando a vitória chega, quando a saúde é restaurada, quando o casamento é restaurado, ao invés de contar para todo mundo o que Deus fez, nós nos calamos e vamos simplesmente viver as nossas vidas. Então vamos contar para todo mundo o que Deus tem feito. Vamos contar para todo mundo o que o Senhor está fazendo, para que essa notícia se espalhe. E quanto mais venham para se agregar à família do Senhor, quantos mais venham para fazer parte desse rebanho do Senhor. Aleluias. Eu vou pedir para vocês abrirem lá em Isaías 55, 6. Que na minha Bíblia está assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto Ele está perto. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor com intensidade e com sinceridade. É tempo de nós nos lançarmos na presença do Senhor como nunca antes, porque já não há muito tempo. Haverá um dia que não haverá mais tempo, porque o Senhor Jesus, Ele está voltando. Tudo que nós temos acompanhado apontam para a volta do Filho do Homem. Tudo que nós temos visto, que nós temos vivido nesses últimos tempos, apontam para a volta do Senhor. E eu não falo isso para te assustar, eu não falo isso para te impressionar, mas eu falo isso porque o anseio de todo cristão é estar com o Senhor na eternidade. É a nossa meta de vida, é viver para sempre com o Senhor.
Então eu me alegro sabendo que está próximo, mas eu também me entristeço porque eu sei que muitas vidas ainda precisam ser resgatadas. E como nós vimos nessa parábola, não é só fora da casa que se perde, mas dentro também se perde. E a coisa mais triste é eu achar que está tudo bem comigo. É eu achar que, olha, eu estou maravilhosa na presença do Senhor. Mas meus tesouros estão sendo roubados e eu não estou dando liga. O tesouro está sendo roubado e eu estou fingindo que eu não estou vendo. Por quê? Porque é trabalhoso correr atrás. Porque dá trabalho, gente. Restaurar aquilo que o Senhor nos confiou dá trabalho. É necessário mexer com coisas que nós não queremos. É necessário levantar poeira. Não é cômodo. Mas a alegria de encontrar, essa compensa qualquer busca, por mais árdua que tenha sido. Então, nessa noite, eu queria fazer 2 clamores aqui, levantar 2 clamores. O primeiro deles é para aquelas tesouros que estão perdidos fora da casa. É para aquelas pessoas que você vai trazer à sua memória agora. O seu amigo, a pessoa que você vai convidar para vir para o culto. Aquela pessoa que, aos olhos do mundo, não tem mais jeito. Aquela pessoa que está dando trabalho. E é sobre ela que nós vamos lançar a palavra que há restauração, que há recuperação, que o inimigo ele não tem poder sobre essa vida, porque maior é o nosso Deus. Então nós não vamos desistir. E o segundo clamor, não menos importante, é para aqueles que estão perdidos dentro da casa. Para que nós possamos ser achados pelo Senhor nessa noite. Para retomar aquele relacionamento excelente com Ele. Para retomar algo mais profundo com Ele. Mais profundo, mais profundo. Nós não vamos viver na superficialidade. Nós precisamos realmente viver tomados pela presença do Senhor. Não é tempo, pessoal, não é tempo de fingir que está tudo bem. Mas é tempo de arregaçar as mangas e trabalhar para encontrar aquilo que se perdeu. Eu vou pedir para você se colocar de pé nessa noite.